Seja muito bem-vindo ao nosso novo Tea Talk. Eu sou a Carol. Nós somos especialistas em chá, sommeliers de chá, da Chá Pra Quê? E a gente está aqui com a função de propagar a cultura do chá e formar os especialistas em chá do futuro no Brasil. A gente acabou de passar por uma semana enlouquecedora com a nossa nova turma, que já está começando, a galera já está online acessando a plataforma, o conteúdo. Então foi muito bacana. E a gente está voltando agora com mais um TikTok para falar com vocês hoje sobre o chá branco. Que todo mundo olha para ele, admira e acha ele assim o poderoso, né? O bam. Gente, tem até sabonete de chá branco. É verdade. A gente vai falar sobre o processamento do chá branco para a gente também refletir sobre esses produtos que tem chá branco. A verdade é que ele realmente é um chá, digamos assim, eu não diria um nobre. É nobre. Ele tem essa nobreza. A gente vai explicar por quê. Mas um oolong, um verde, um preto, não ficam atrás. Mas ele entrou com esse mito aqui no Brasil. E a Carol, que é a pessoa expert em processos de chá, vamos falar o que é o chá branco. Ela vai afinal, explicar exatamente o que é o chá branco tão... Camélia sinensis. Então, se você está começando hoje, a gente está falando de Camélia sinensis, que é o verdadeiro chá. E a Camélia sinensis faz o chá branco. Exato, né? Complementando a Carla, Sim. A Camélia sinensis produz 5 tipos de chá. Chá branco, chá verde, chá preto, oolong e puer. E ela falou do chá branco ter toda essa nobreza, e ele realmente tem, eu vou explicar por quê. Mas só de curiosidade, né? O chá mais caro que já foi pago no mundo e que a gente sempre fala dele, né? Porque foram $35 mil para 40 gramas de chá num leilão. Na verdade, foi um oolong. Não foi nem um chá branco. Não foi nem um chá branco. E os puers são caríssimos também, mas não chegaram nunca nesse nível, não, né? Você tem... É normal você ter um oolong que o quilo custa $5 mil ou mais de $5 mil. Por que você acha que acontece isso com os oolongs no mercado, nesse já de quase que milionário, né, do chá? Bom... E só deixando claro, você pode beber um oolong que não precisa custar $5 mil. Exato. Não, olha, são várias coisas, né? No caso, por exemplo, da Honpao, que é um tipo de oolong chinês. Tem toda a história, né? É um oolong de alta montanha, de terreno rochoso. E esse que se pagou $35 mil, ele tem uma lenda associada. Várias lendas associadas a ele. Então você também tem, além do sabor, da exclusividade, né, todo o caráter histórico em cima desse chá. E o processamento também. O processamento dos oolongs também é bem complexo. E esse da Honpao, ele também não dá toda hora, né? Principalmente esse dos $35 mil, ele vem de 8 arbustos. E especificamente esse da Honpao específico, que foi leiloado a $40 mil, desculpa, 35 mil dólares, 40 gramas, que dá 1.400.000. Né? Errei por $5 mil. Só. Que dá mais ou menos $1.400.000 o quilo. Nossa Senhora. Ele vem de 8 arbustos. E esses 8 arbustos na montanha, eles são protegidos pela guarda chinesa, inclusive. E ele não produz sempre. Então, por isso que ele tem várias histórias associadas a ele. Um dia a gente vai fazer um TikTok só sobre histórias do chá. Porque tem coisas bem interessantes. Tem e sim. Esse é um deles. Mas vamos voltar pro chá branco? Que a gente entrou nessa coisa da nobreza, né? Mas vamos falar dele, dos processos dele. Porque o chá branco, ele tem essa questão. Por quê? Porque o chá branco, por definição, ele tem que ter brotos. Aquele bebezinho da folha que a gente vai mostrar. Ou ele vai ser composto somente de brotos, ou ele vai ter uma alta quantidade de brotos. Então essa já é uma característica do chá branco. Certo. E por que tem esse nome chá branco? Porque geralmente eram aqueles primeiros brotos, os brotos mais tenros, e eles ainda têm uma penugenzinha branca em volta. É linda de ver. Se você olhar o broto do chá branco, os brotinhos, você vai ver que ele tem um pelinho branco. Que é o início, né? Quando é o filhote da planta. Então, quando ela tá nascendo, toda plantinha ela nasce por um broto, né? Então, aí ela vai se abrir, vai amadurecer, ela vai virar uma folha. E aí, daqui a pouco vai vir outro broto em seguida, né? Exatamente. E aí, a planta ela vai se reciclando constantemente. Então, pensa o seguinte, para você ter um chá branco, em geral, você vai ter que ter uma colheita à mão. E não só uma colheita à mão, porque você colhe a Camellia sinensis e geralmente vai colher ali broto, primeira, segunda folha, à mão. E depois daquele montão, se você for fazer um chá branco só de brotos, você tem que separar
só os brotos. Então você precisa de pessoas, além do pessoal que colheu a mão, você vai precisar de pessoas que olhem aquele monte ali e separe só os brotos. É que não dá pra fazer a máquina isso, né? Então tem que ficar uma ou duas pessoas, a gente já viu isso, né? Vimos. Eram duas moças, né? Duas senhoras Isso. que são acho que colhem o chá, que tem uma destreza também pra colher o broto sem machucá-lo, Sem né? danificar. Porque ele é extremamente delicado e pegar um por um, né? Exatamente. É uma trabalhadora do campo, por isso que ele tem um preço também. Isso. E tanto que o mais valorizado vai ser esse só de brotos. E você vai ter também o seguinte, a colheita de primavera, porque geralmente a Camellia sinensis ela descansa no inverno. E quando chega a primavera, você tem a primeira colheita, tem a festa da primavera, tem a festa da primeira colheita. Então é quando a planta está ali concentrando os principais sabores, ativos, características de todo o período que ela descansou no inverno. Tem países que não é necessário esse descanso, como Sri Lanka, por exemplo, mas na China, que é um grande produtor de chá branco, você vai ter sim esse período de descanso. Então a primeira coisa é isso, né? De um montão de folha, você vai pegar ali o brotinho. E aí, só para esclarecer, te complementando rapidinho, não quer dizer que você não vai ter um chá preto, um chá verde, um poi que tem um broto, você tem. Mas o que a Carol tá falando é uma questão de proporção. Também. Você vai e ter processamento, que depois eu vou explicar. Que é super importante o processamento. Então, ou você vai ter um chá que é só broto, são só brotos, você não vai ver folhas, você vai ver os brotinhos, e esse é um chá branco, é o Silver Needle, assim, é o puro, o master top, e você vai ter alguns que são uma folhinha acolá e muito broto. É diferente você ter um chá preto, e aí é onde a gente entra na diferença que eu quero explicar do processamento. Então, você pode ter um chá preto com brotos, mas ele é um chá preto porque ele foi processado de forma diferente, também tem brotos. Então, o processamento é o que faz uma grande diferença. É o que define, na verdade, o que define é o processamento. Voltando aqui, que você falou que tem broto e tem folha, você basicamente tem 3 tipos de chá branco. O chá branco feito só de brotos, que é o que a gente conhece como Silver Needle. Ele tem esse nome em vários lugares, né? Sim, porque você tem produção também no Malawi. Sim. E você chama de Silver Needle. Então é mais, quando você ouve um Silver Needle, você sabe que ele é só de brotos e são aqueles brotos mais tenros com a penugem branca. E você vai ter esse nome Silver Needle em todo mundo que produzir chá branco. Geralmente vai dar esse nome. Vai dar esse nome. Pai Mutan, ou Bai Mudan, ou White Peony. White Peony. Eu lembrei desse também, ó. O que é isso? Você tem o broto, e aí você vai ter primeira folha. Uns são só broto e primeira folha, e outros são broto, primeira e segunda folha. Então, só pra vocês imaginarem, você tem um brotinho aqui que tá nascendo, porque eu sou uma Camellia sinensis, você tem um brotinho, aí a primeira folha já vem aqui. Então você vê o broto, a primeira folha. Eu tenho tatuado, mas não dá pra ver. A primeira folha aqui, e a segunda folha tá aí aqui embaixo. Logo aqui. Então você vê pela conexão, pela continuidade. Você tem um broto, e aí a continuidade logo em seguida, abaixo, vem a primeira folha e a segunda folha aqui. E aí a gente vai, terceira, quarta, quinta, ela vai descendo. E o que é interessante é o seguinte, as folhas vão aumentando, né? Do topo para a base da... Crescendo o tamanho. Exatamente, o tamanho da folha. Ela fica no máximo do tamanho dela. Você não vê uma Camellia sinensis com uma folha gigante. Não, mas legal você tem tamanhos de folha. Então, que vão aumentando para a base. E tem chá que vai usar até a quinta folha. Mas no caso do chá branco, do Pai Mutan, você vai usar broto e primeira folha ou broto, primeira e segunda folha. Verdade. Elas são mais ou menos da mesma... Você percebe que a primeira é menor, né? Mas ela não tem... A primeira para a segunda não tem muita diferença de tamanho. Entendi. Então, isso é uma característica do Pai Mutan. Então, Pai Mutan. E outro que você vai ter também é o Choumei. Que aí você já usa mais folhas. Tá? Eu acho que usa até a terceira ou quarta folha, que são folhas maiores, e ele tem um jeitinho de enrolar, que Choumei quer dizer eyebrow, quer dizer sobrancelha, né? Sim, ele é lindo, na verdade. Isso, ele também é bem interessante. Ele é todo como se fosse enroladinho, né? Isso. Ele tem um enrolado, né? Ele tem um enrolado. Que não é comum de chá branco, porque eu vou falar isso. Tanto que ele, muitas vezes, quando a gente fala chá branco, a gente vai falar mais do Silver Needle e do Pai Mutan. Porque uma característica do chá branco do processamento é que ele não é enrolado. Entendi.
Quando você fala do processamento do chá preto, que é o processamento mais complexo e que tem mais passos, e o puê, na verdade, o chá preto tem até mais. O puê, ele vai para outro caminho. Exato. Né? Ele começa um processamento parecido com o chá verde e depois ele faz uma curva. Isso vocês não precisam se preocupar com você é pro especialista, mas a gente tá só pincelando aqui. É. E um dos processos, por exemplo, a produção ortodoxa de chá preto, ela são 8 passos. E um desses passos é enrolar a folha. Uhum. E você trabalha essa folha para você romper as fibras. Isso é feito numa máquina, né? Isso, pode ser numa máquina e alguns raríssimos lugares na mão. Fazem na mão, é. Então, o que acontece? O chá verde ele também vai passar por essa mexida e o chá branco não. É do jeito que ele tá. Ele não é tocado nesse aspecto, né? Ele não é machucado, ele não é enrolado, não colheu, tirou. Colheu, e aí você vai para um processo que se chama withering, que é murchar. Que eu mostrei outro dia isso assim também. Você pega aquela folhinha que caiu a flor. Pega uma flor, por exemplo, caiu da árvore, ela começa a se desfazer. É a oxidação. Isso. E aí que vem uma diferença importante do chá verde para o chá branco. O chá branco, você vai deixar ele dar essa murchada por até 3 dias. Tá? Pode ser 1 dia ou até 3 dias. O chá verde são horas no máximo. Rápido, né? Rápido. E o que isso faz? Esse processamento já faz uma diferença muito grande entre os dois. Porque o chá verde, ele mantém um sabor mais herbal, exatamente porque você não deixa que aconteça nem esse murchado. Ele fica bem próximo do que ele é, né? O chá branco, só essa murchada aí que dá no chá branco de 1 a 3 dias, já é o bastante para caramelizar os açúcares da planta. E o chá branco é um chá bem doce. É muito legal isso. E aí, mas só que você não quer que aquele chá oxide, porque senão ele vai virar um chá preto. Né? Ou vai virar um oolong, dependendo do que você vai fazer com ele. Só que aí vamos uma outra diferença, por exemplo, em relação ao processamento do chá verde, né? Porque o chá verde, você vai e bota num wok ou numa cesta ou num vapor e bota uma temperatura mais alta para você parar a oxidação. No chá branco, essa temperatura é mais baixa. Bota num forno mesmo, para cessar a oxidação. Mas bem baixinho, né? Bem mais baixo do que você colocaria, por exemplo, o chá verde que joga num wok, por exemplo. E até o chá preto, né? Que ele vai para um forno já. O chá preto, e o chá preto lá no final do processo. No chá branco, fez o murchado, já colocou ali para cessar a oxidação. É um forninho de leve, dá uma leve cozinhada, não, a gente pode falar cozinha. Você aumenta a temperatura a um ponto que você cessa a oxidação. Eu não gosto da palavra cozimento, porque você pode pensar que é na água, que é no forno. Na verdade, forno, né? Você bota ali a ideia. Um leve aquecimento. A ideia é você diminuir. Sauna seca. Isso. A sauna seca. A ideia é diminuir a quantidade de água para 5% para baixo, no caso dos chás brancos. É bem pouco, né? O preto é menos ainda. O preto é menos ainda. 5% para baixo, no caso do chá branco. Então, o que você vai ter? É só isso. Depois disso, embalar e fim. Então, ele é o menos processado deles. Todos. Embora o chá verde ele mantenha aquele sabor herbal, porque você não deixa passar por aquele processo de murchar e você cozinha ele logo numa temperatura mais alta. São coisas bem diferentes. E aí ele mantém aquele herbal. O chá branco, ele é o menos processado, porque é só isso. Murchou, cessou a oxidação com baixa temperatura e fim. A gente vai mostrar o Silver Needle e a gente vai mostrar o Pai Mutan, que são os que a gente também tem de fácil acesso aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, quem trabalha com eles é basicamente... Eu não sei se é Moncloa e a Tauchá. Moncloa, Tauchá com certeza tem Pai Mutan, eu acho. Sim. A T-Shop tem, tanto o Pai Mutan como o Silver Needle. Moncloa, eu acho que tem Pai Mutan. Não tenho certeza. Tem tipo uma coisa blend, que é importante, né? então. Blend. Aí já é... Ninguém vai fazer um blend de Silver Needle. Não, pelo amor de Deus, seria uma heresia. Uma heresia. Porque o Silver Needle, primeiro, ele é só o broto, ele é muito delicado, ele tem um sabor maravilhoso, ele é caro, por tudo isso que a gente explicou. Então, quando você vai fazer blend, vai fazer com Pai Mutan. Sim, sempre com Pai Mutan. E aí é onde a gente entra na outra questão dos chás brancos, né? Aquela ideia das pessoas... Os subprodutos que vão nascendo com chá branco, né? Até o chá gelado. Você tá falando aqui, eu tô ficando com sede, vou tomar meu chá verde. E por que não um chá gelado branco? A gente já falou isso no Ice Tea, a gente já falou isso em outros TikToks. Mas o chá branco, ele é extremamente delicado. Então, o resultado final que você tem numa bebida...
quando você está fazendo, você está infusionando o chá branco, é muito, muito delicado. Primeiro que você não infusiona um chá branco em alta temperatura. Exatamente pelo processo que a Carol falou, ele demanda menos temperatura quente. Quando a gente entra para os oolongs, se são de alta oxidação, ou um puer, ou um chá preto, você aumenta a sua temperatura. Nunca 100 graus, mas você aumenta. Com os chás que são mais delicados, menos processados, a gente trabalha com temperaturas menores. Então, o que acontece? Quando você vai beber um chá branco, você tem notas muito sutis, muito sutis. Eles tendem a ir muito pro doce. Então, exatamente por elas serem sutis, quando você gela o chá branco, ele morre, ele vira sabor de água. Você perdeu aquela delicadeza que ele tem, de repente, de um mel, de uma nota floral leve, de repente de um frutado muito pro damasco. Damasco. São típicos, né? Exato. Então, o que acontece? Se você gelar ele, acabou. Então, você fazer tem um iced tea no supermercado de chá branco com lixia. Na verdade, você tá tomando... Você pode suco de lixia. Exatamente, suco de lixia. Porque você pode eles podem até estar fazendo chá branco que vai ser em pó. Nunca vai ser... nenhuma fábrica tá trabalhando com pai mutante. E quando você gela ele, perdeu o sabor. Então você vai ficar só com o sabor da lixia, essa é a verdade. Você pode até beber o chá branco gelado se quiser, por benefícios, mas em termos de sabor, não vai dar nada. Você vai beber... A única hora que eu vejo possível você fazer um chá branco gelado é você usar um blend de chá branco. Mas vai ser mais o gosto da essência, né? E o benefício do chá. Você não vai sentir realmente o gosto do chá branco. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte... Todos os iced teas que você tem hoje, que vendem no mercado, eles usam extrato de chá. Sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar você pegando um chá branco, seja um pai mutão, Silvernito, então nem se fala, fazer com Silvernito, e você moer este negócio e fazer um extrato. Eu sempre tenho essa dúvida, é chá branco? Não, outro dia eu vi um sabonete, não. Aí você lê assim, extrato de Camellia sinensis. Como aquela pessoa comprou aquele extrato de Camellia sinensis? Sabe qual foi o processamento? Por que não é um sabonete de chá preto ou um sabonete de chá verde? Aí é onde a gente entra nos mitos. O mito de achar que é bom por um chá gelado, o mito de... Porque tem aquela coisa da nobreza, todo mundo pensa chá branco, né? E mesmo que as pessoas aqui no Brasil não entendam o conceito ainda, não conheçam, e é normal, tá tudo bem, tá nada de errado nisso, não conhecer os conceitos de processamentos, porque isso realmente são processos complexos. É a mesma coisa que o chá verde, né? Mas aí já não entrando no aspecto do mito e da moda, que ele é excelente para a saúde, ele realmente mas ele não é só isso. Tem 1 trilhão de outras coisas no mundo do chá verde. Ele não é só para emagrecer. Quando a gente é reducionista a gente pensar que o chá verde é só para isso. Sim, ele ajuda. Assim como eu acho que então essa questão do branco é a moda. Então é marketing. Aí é puro marketing. Vamos dizer que o sabonete é de chá branco. Botou um extrato de Camellia sinensis, tá bom. Porra, mas quem é que vai pegar um chá branco depois desse processamento todo que eu falei? Colher em mão, e aí depois vai triturar esse negócio e vai botar no sabonete. E quando eu olho assim, eu olhei o ingrediente do sabonete e tava escrito assim, extrato de Camellia sinensis. Não é chá branco, a gente sabe. Aí a gente entra na questão... extrato de Camellia sinensis, como é que eu sei se é chá preto, chá branco, oolong? Extrato de oolong no sabonete? Até porque como sabonete de oolong não ia vender, porque ninguém sabe o que é. Sabonete de puer. Tinha que ser bem pretinho, assim, né? Escurinho, bonito, com micro-organismos. E a mesma coisa que eu penso em relação aos chás gelados que você tem no mercado. Sim. Tipo, por que é chá branco? Eu tenho vontade de fazer essa pergunta. Pra quem produz? Pra quem produz. Seria legal. Por que é chá branco? Porque eu comprei extrato de Camellia sinensis. Por que não é verde? Aí é marketing, é moda. A gente tem que entender que também a indústria às vezes acaba fazendo isso, mas você já sabe. Então, se você vai optar entre um sabonete comum, de boa qualidade, claro, um sabonete igual, mas que tem chá branco, se o preço é maior, não entra nessa roubada, porque não faz diferença. E o outro ponto importante do chá branco, então voltando a essa questão do sabor, ele por exemplo, se você vai fazer uma harmonização com o chá branco, você nunca vai, por exemplo, comer um bife, um presunto com o chá branco, porque exatamente, se você vai fazer o chá branco, você pode tomar ele em temperatura ambiente, que é o ideal, porque ele geralmente é infusionado a 60, 60 e pouco, você pode até 50 graus, por aí, vai variar um pouquinho, e você vai bebê-lo e apreciá-lo numa temperatura praticamente ambiente para você poder sentir realmente essas notas que são super delicadas. E aí a harmonização com ele tem que ser equiparado, tem que ser com alimentos que sejam bem delicados. Então a gente harmoniza muito, por exemplo, o chá branco com frutas secas, fica muito gostoso, com damasco,
com algum queijinho leve, não vai pegar um gorgonzola, porque você vai matar, aí você vai comer o gorgonzola, você não vai sentir mais nada a harmonização que a gente tá falando por semelhança, um doce né? um doce de creme de confeiteiro, aquele Sim. creme amarelo, mas bem suave. Uma geleia, por exemplo, de damasco, suave, você pode também fazer com algum creme cracker suavezinho. Sendo que, se for um Silver Needle, eu acho que a melhor experiência é puro. Mas você pode harmonizar ele com alguma coisa também, né? Eu gosto de harmonizar, eu gosto essas de um doce, harmonizações. assim, uma sobremesa leve. E o chá branco, ele ajuda muito nisso também. Quando você pega um pai muta blendeado, outros chás também, mas ele ajuda muito nessa substituição do doce. Quando você tá com aquela coisa que a gente fala no inglês, o craving, que você tá com aquele desejo, sabe? Eu preciso comprar um doce, tô na TPM, tô desesperada. O chá branco ajuda muito nisso. Claro que você vai ter, por exemplo, um puê blendeado, que a gente tem aqui no Brasil, vários puês com baunilha, Moncler tem com baunilha, T-Shop tem com o Choconoir, que é com chocolate, então eles também te ajudam a fazer isso. Mas o branco, ele tem uma delicadeza, um docinho muito particular. Eu acho interessante do chá branco é o seguinte, dos chás todos, vamos considerar eles puros. Sim. Puros. O que realmente vai tirar a vontade de doce é o chá branco. Puro. Porque um chá branco, às vezes, ele tem gosto... Eu às vezes, descrevendo o chá branco, eu descrevi como açúcar. Senti gosto do açúcar, você vai uma colherada de açúcar. É verdade, você tá falando um ponto importante, porque quando a gente pensa em blend, aí você pode tirar o desejo de muita coisa com um blend, né? Mas a gente sempre fala, a gente é muito adepta dos puros, os puros eles te levam para um outro universo. Se a pessoa tá começando, você tá começando, obviamente você vai começar pelos blends, tá tudo certo, é assim mesmo que a gente começa. Daqui a pouco você vai sentindo mais e mais necessidade de tomar Camellia sinensis e aí você vai começar a migrar pros puros. Mas nos puros, sim, é o chá branco que te dá essa vontadezinha. Claro, se a gente vai... Vontade do doce, tá? Vontade do doce. Se a gente falar de vontade de comer, quero segurar a fome, a gente sempre fala do verde. Esse cara é o que me ajuda todo dia de manhã. Não dá tempo de comer, preciso sair, preciso fazer um monte de coisa, eu fico umas 2 horas sem comer só com ele. Mas realmente o chá branco, ele pega essa coisinha do doce, né? Que é sensacional. E antes da gente olhar as folhas, posso só desfazer um mito? Claro, faz. Desfaz, né? Vou desfazer um mito. Eu vejo muita gente que não conhece o processamento do chá branco, não sabe como ele é feito, propagando que o chá branco tem menos cafeína é verdade. que os outros chás. A gente já falou da questão da cafeína aqui. A cafeína não é uma questão em nenhum chá, nem no chá preto, nem no nenhum chá. Ela não é uma questão porque a Camellia sinensis tem a L-teanina e a L-teanina contrabalanceia os efeitos que seriam nocivos da cafeína, fora que tem muito pouca cafeína. Agora, olha só, gente. Chá branco não tem menos cafeína do que os outros, tá? Um pai mutan pode ser que ele até tenha menos cafeína do que um ou outro. Mas a cafeína... ela atua na planta como se fosse um inseticida, tá? Então é para o inseto não ir lá picar a planta, ela é um inseticida. Então, a quantidade de cafeína tem muito mais a ver com o ambiente que aquela planta tá do que com o processamento. A oxidação, ela pode concentrar, sim, um pouco de cafeína, mas não é uma diferença tão grande. A principal diferença é o terroir em que ele foi feito. Então, se for um terroir em que você tenha muito ataque de insetos, a planta vai produzir mais cafeína. Agora, outra coisa, além do terroir, que para mim é o determinante, além o processo de oxidação que pode concentrar um pouco mais de cafeína e por isso que tem o mito de que o chá preto tem mais cafeína, não. O terceiro fator é a quantidade de brotos. Sim. Os brotos são a planta jovem, como a Carla explicou. É o bebê. Então precisa de mais proteção. Então vai ter mais cafeína. Se o chá branco tem uma alta quantidade de brotos, ou ele é feito só de brotos, ele vai ter mais cafeína. Eu sabia que você ia falar nisso, eu já tava rindo aqui. Porque realmente, a maioria das pessoas, tem muita gente da área de saúde, médica, acaba dizendo, toma a pessoa que não estudou, né? Ela diz, vai tomar chá branco que tem menos cafeína. Isso é um equívoco gigante. E o primeiro equívoco é se preocupar com a cafeína no chá. Esse é o primeiro erro, totalmente errado. Quando você vê alguém falando, porque a cafeína do chá, sai correndo, não ouve, porque a pessoa tá falando merda, literalmente. Não tá falando, já começou errado. Não é alguém que estudou chá. Eu já perco respeito pra essa pessoa. Ciência ou a pessoa tá afim de ouvir, entender e aprender, beleza. Mas, cara, ler estudo que a pessoa tá falando só da cafeína no chá,
Não dá, assim, a não ser que a pessoa esteja, não, tem tanto de cafeína e tem tanto de L-terina e aí o resultado final, beleza. Outra coisa é focar só na cafeína. Não faz sentido. Tem médico que já conhece, tanto aqui no Brasil como fora, menos ainda aqui no Brasil, mas tem muito fora e alguns aqui no Brasil que já entendem isso, já sabem. Então eles, que bom, beleza, tá tomando o Camellia sinensis. Inclusive tem médico nos Estados Unidos, quando as pessoas estão viciadas lá no café, para que você precisa dar uma desacelerada, vai pro chá. Vai pro chá, que é a melhor coisa que você pode fazer. A gente conhece uma marca de chá que foi criada por conta disso, porque a criadora da marca de chá, ela tava pirada no batatão de tanto trabalho, tomando café, ela foi no médico, o médico falou, olha, chega de café. Vai pro chá. Porque ela era em excesso também, tá? A gente não tá falando mal aqui do café, a gente tá falando que é em excesso, falou, ó, vai pro chá. E aí ela criou a marca dela, que é uma marca que a gente já falou algumas vezes, é muito, muito legal. Mas aí, voltando, então assim, o primeiro erro, pensou em cafeína, já tá errado. Isso. Segundo erro, que é o que você falou, pensou em chá branco com menos cafeína, também tá errado. Eu cheguei à conclusão, eu fui pesquisando isso, vendo os estudos. E eu vi que era um estudo citando outro estudo, que chegava num estudo equivocado. O efeito dominó errado, né? E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Muito louca. Que isso foi relacionado à cor do licor. Que louco, Eu acho que quando a gente falou do chá preto, a gente falou disso, porque é você associa escuro a cafeína. A cafeína. Bizarro isso, né? E aí, o chá branco não tem cafeína. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outra coisa que é importante, não é determinístico. Eu sempre falo assim, não sei se tá certo, determinístico. Certo. Enfim, não é determinístico, então não tem como dizer, esse chá tem mais cafeína, esse tem menos, esse tem mais L-terina, esse tem menos. Não tem. Estão tentando resolver isso. Cara, mas tem muita gente já estudando isso e ainda não chegaram, porque é uma questão de terroir, depende de 1 milhão de coisas. Isso. E quando a gente tá falando terroir, é tudo, é o ambiente inteiro da planta que muda constantemente, todo ano, todo mês, toda hora, que nem a gente, sabe? A gente tá totalmente em mudança. Então não tem como você dizer, esse chá que eu produzo tem X de cafeína. Pode ser que naquele ano, aquela colheita de primavera ou de outono tenha tanto. Ok, isso você pode fazer esse estudo, mas você não pode dizer que vai ser sempre assim. Então, por isso que a gente fala, não é uma coisa para se preocupar. Mas desvendamos o mito aí do chá branco, Vamos dar uma olhada nas folhas, então? Vamos olhar as folhas, que essa é a melhor parte. Bom, agora vamos aqui pro Paimutan. Você vê que você já tem a folha, né? Aqui, ó, os pedaços de folha. E aqui, ó, você tem broto, ó. Aqui você tem um broto. Aqui, ó, você tem outro broto. Aqui você tem outro broto. Tá vendo? Pra ser chá branco, gente, tem que ter bastante broto. Olha aqui, ó. E dá pra ver bem como a folha deu essa murchada, né? Aqui. Isso, ela dá uma leve escurecida, ó. Tá vendo? Se você compara com chá verde. Olha aqui, gente. A gente achou um aqui. Olha que legal. Ó o broto. Isso. Aqui você tem a primeira... O broto aqui tá escondidinho, que a primeira folha meio que cobriu ele. Não é assim, quando a gente se vê na plantação. Ele tá ali bem empinadinho sozinho. Mas a primeira folha já grandona aí, que a Carol tá apontando. Muito legal esse aqui, né? A gente consegue ver uma segunda folha aí? Não, né? Não, esse eu tô achando que é só broto e primeira. Esse pedaço é só broto e primeira folha, ó. Tá vendo que é a folha enroladinha aqui? Sim, tô vendo. Então é o brotinho aqui no meio. Tá lindo e a primeira folha, que é o que a gente falou, que é diferente do Silver Needle. Então, o Paimutan, ele é mais barato. Ele é mais comum, mais barato, e ele vai ser usado para blend. O que eu acho interessante é que você vê assim, ó, tá vendo a folha, como é que ela tá? Se você olhar um chá verde, o chá verde já tem um enrolado. Se você olhar o chá preto, sempre tem um enrolado. O chá branco não, é a folha aqui, ela ó. Tá inteira, né? Não é natural. Processamento nenhum. Deixou murchar, que dá essa marronzada aqui, que a gente tá vendo, ó, tá vendo? Isso aqui foi porque deixou ela murchar. Isso aqui você já não vê esses tons de marrom num chá verde, por exemplo. Que nem quando cai da árvore, né? As folhas e você encontra elas no chão, né? Dá uma murchada e depois a baixa temperatura, ela simplesmente você cessa a oxidação, porque senão ela ficaria escura, que nem um chá preto. Ó, aqui tem outro que eu acho que é broto e primeira folha, ó. Separando ele aqui, ó. Que lindo. É isso aí. Também, né? Também. Tem um brotinho aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Acho que é broto, primeira. Se duvidar, eu acho que aqui é broto, primeira e segunda folha, eu acho.
Pode ser, tá bem né? amassadinho, Ela tá né? toda juntinha. Porque é a desidratação, ela desidrata. Sim, O chá ela branco recolhe. tem um máximo aí de 5% de umidade. Esse aqui é um Pai Mutan que a gente tem da T-Shop, né? Isso. A gente até usa ele na nossa aula. Esse a gente usa na formação. Sim, tem que usar isso. Para aprender a infusionar chá branco. Que é outra experiência, né? É outra experiência, mas é muito legal, porque ele é extremamente delicado. E aqui, ó, vamos olhar então a folha do chá branco. Esse aqui é só de brotos. Esse aqui é um Silver Needle. Não sei se vocês vão conseguir ver, talvez nesse aqui, ó. Tem uma penugenzinha branca aqui em volta das folhas, uns pelinhos mesmo, que mostram que são folhas bem jovens, ó. É isso, esse aí dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? Essa penugenzinha aqui. E por isso que deu o seu nome de chá branco. E você vê que é só broto mesmo, gente, tá vendo? Isso aqui é a colheita à mão da colheita à mão. É esse bem infusionado, é uma maravilha de sabor. Muito bom, doce. E o licor, ele vai pro... A gente pensa que vai dar um licorzinho bunda, mas não, ele dá um licor que vai pro Um dourado. amarelo pálido. É, um amarelo pálido, mas pode ser intenso também. Tá vendo? Ó, só de broto, gente. É lindo, lindo, lindo. Aqui um Ok. bebê. Deixa eu... Aqui. Tá vendo? Então, esse aqui é o que a gente falou que é o Silver Needle. Esse aqui tem uns pelinhos também, dá pra ver, penugem. É o Silver Needle, que é feito só de broto. É isso, gente. Então, fica aí a sugestão para vocês comprarem ou um Pai Mutan ou um Silver Needle. Tem uma diferença de preço, né? Significativa, como a gente já falou. O Silver Needle é só broto. Mas se você puder, compra ou conheça um Pai Mutan blendeado ou não, se for um puro, melhor. Que aí você vai entender como é que funciona as Treinar notas. a sutileza do sabor. A sutileza é o mais interessante. entendi. Porque os outros, eles são bem característicos e o chá branco é tão delicado, ele é tão gostoso, é tão, né, suavezinho, que vale a pena conhecer, tem que conhecer. E não tem 200 tipos, né? É mais fácil da gente categorizar. Vai ter terroir diferente. Tem milhões de Eu terroirs. falei o Malawi. O Bátio chegou a produzir O Bátio branco. chegou a produzir, mas eu acho que descontinuou. Ou a eles produção ainda de chá tão- branco e a... Não, quem descontinuou foi a Yamamoto Yamamotoyama. A Yamamotoyama descontinuou mesmo. Seriam os chás brancos brasileiros. A Yamamotoyama produziu. Eu acho que o Bátio tá testando a produção. A Yamamotoyama produziu um estilo Pai Mutan. E a Obachan produziu um estilo Silver Needle. Que é muito, realmente, é um trabalho... Isso, gente, separar broto por broto, né? Imagina, pra você fazer 100 gramas de chá branco, Fazer um quanto quilo, que você... né? Um quilo que você... Pegando broto por broto. E você também tem que ter um mercado que entenda o valor disso pra também pagar. Pra pagar por isso. Pra pagar por essa mão de obra. E, pegando só esse gancho aqui pra gente finalizar, gente, eu aconselho que se vocês vão experimentar o chá branco, comprem em loja especializada de chá. Sim. Porque eu também, assim, a mesma história do chá verde, eu já vi muita coisa sendo vendida como chá branco, e que eu olho e penso, será que é um chá branco mesmo? Às vezes a pessoa pega ali e bota Camellia sinensis, sei lá de que procedência, ou se é Camellia sinensis mesmo, e chama de chá branco. Vocês agora já têm condição até de reconhecer, a gente mostrou aqui, tem que ter broto, tem que ter as folhas, qual é a cara das folhas. Então, eu sugiro que vocês vão a lojas especializadas de chá, ou vocês comprem na internet. Que também tem lojas especializadas, só na internet. O chá branco tem que estar bem acondicionado, porque como ele é muito sutil, ele vai perder aroma muito rápido. Ele não pode ter contato nenhum com umidade, luz, essas oxigênio, luz, que ele exatamente é tão delicado que você abriu o pacote, deixou ele aberto, nossa, você vai perder o teu chá rápido. Então, experimentem, tá? Façam esse investimento, que é um investimento de conhecimento, de paladar, para você apurar o seu paladar, para você também degustar uma bebida super premium que o chá branco é. Sim. E é isso. Deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pra gente ter certeza que a gente está gerando conteúdo de valor para você do mundo maravilhoso da Camellia sinensis. Como é que as pessoas fazem para seguir a gente e receber notificação? Que você sempre fala. Se você não está inscrito nesse canal, é só você colocar em inscrever-se. Aqui embaixo tem um sininho que você vai ser avisado sempre que a gente postar um vídeo aqui no YouTube. E compartilha também, gente. Vamos espalhar a cultura do chá. Você também faz parte disso. Você agora tem esse conhecimento.
compartilhe esse conhecimento com outras pessoas e Até o próximo TikTok. Até mais. Tchau, tchau.